Bom dia, agora sim. Dando pra ouvir direitinho? Então tá. Então, eu preparei hoje uma aula sobre o sofrimento. Eu acho que a gente tem sofrido muito e muita gente tem sofrido. E é difícil de entender o porquê que tudo isso está acontecendo e como que tudo isso está acontecendo. E eu queria hoje refletir um pouco sobre esse tema. Eu queria pedir que você tivesse sua Bíblia com você. Eu vou abrir em alguns textos da Bíblia e eu queria que você me acompanhasse para que a gente conseguisse entender bem esse tema. Amém? Então vamos lá. Sobre sofrimento, a gente tem visto muito sofrimento no mundo. Eu acho que eu nunca tinha parado tanto quanto eu parei no dia em que aquele porto explodiu lá em Beirute. Então foi assim, eu estava em uma reunião com os americanos e a gente conversava sobre pedidos de oração, e aí um traz alguém doente, o outro traz porque o coronavírus está dificultando muita coisa, o outro pede pela igreja que sofre sem conseguir se organizar por causa disso tudo, sem poder se encontrar. Outro pede pelas crianças que estão sem aula, e a gente começa a ver sofrimento acima de sofrimento. E isso foi entristecendo muito meu coração. E aí, de repente, a gente escuta a notícia de que explodiu um porto em Beirute. Isso foi assustador. A igreja americana que me chamou, ela sustenta um missionário em Beirute. Então, vários da igreja já tiveram lá visitando esse missionário, e eles conheciam aquela cidade, eles conheciam de perto aquilo tudo que explodiu. Então logo ligaram para esse missionário, que disse que o lugar onde ele mora e trabalha, quebraram os vidros e estava tudo danificado, que muita gente estava machucada. A gente parou aquela reunião, deixamos de orar por tantas coisas e começamos a pedir para que Jesus Cristo voltasse logo. Tem sofrimento demais no mundo. Não tem mais força para continuar orando e pedindo para resolver. Tem tanta coisa. Jesus Cristo volta e resolve todas essas coisas logo. Isso me fez dedicar tempo a estudar sobre sofrimento. Afinal, o que é o sofrimento? Por que ele existe? E como a gente deve lidar com ele? Eu queria falar sobre essas coisas hoje. Então, primeiro, eu queria explicar dois motivos de acontecer sofrimento. Então, primeiro, existe sim sofrimento que acontece por causa de pecados específicos. Então, existe punição divina acerca de alguma questão específica que aconteceu, algum pecado específico. Então, por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem várias vezes isso acontecendo. Quando Moisés duvida de Deus e bate na pedra, ele é impedido de entrar na Terra Prometida. Então, a ele é colocado esse sofrimento porque ele fez errado, porque ele pecou. Mas isso acontece por várias vezes. A terra abre e engole pecadores. Deus, de formas diferentes, de maneiras diferentes, pune sofrimento. Eu queria trazer especificamente o que aconteceu com Eli. Então Eli é um homem de Deus, é um homem que parece que em tudo vive de forma boa, mas ele cria muito mal os filhos. E os filhos não são bons. E a forma como os filhos agem, roubando das pessoas, roubando dos sacrifícios a Deus, isso é abominável a Deus. Deus pune então pune seus filhos por isso. E aí você pode me dizer, mas isso é coisa do Antigo Testamento. A gente vive agora no tempo diferente. Depois que Jesus veio, ele acabou com isso. Será? Lembra daquela história em Atos 5 de Ananias e Safira? Ambos vendem um campo para depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem usar em ação social. Eles não tinham obrigação de vender o campo, mas eles quiseram fazer. Mas eles preferiram
mentir. Eles escolheram falar que venderam por um preço diferente do que venderam e guardar um pouquinho do dinheiro. Eles podiam ter feito isso e falado a verdade, mas eles escolheram mentir. Morre um e depois o outro quando mentem pro apóstolo. O próprio Deus os mata ali naquela mesma hora por causa de uma mentira. Isso é muitas vezes dito como lei da semeadura. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo. E se você digitar no Google lei da semeadura, a principal pergunta que você vai ver lá é: será que ela está na Bíblia ou não está? Bom, primeiro texto que eu queria ler, lá em Gálatas 6. Então, se você quiser, pode ir anotando os textos e depois acompanhando com a gente. Depois você lê e confere tudo. Eu vou ler Gálatas 6, de 7 a 8. E Paulo escreve assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo traz essa ideia de que foi o próprio Deus que definiu isso. E ele coloca que não acreditar nisso é zombar de Deus. Achar que se você plantar milho você vai colher arroz é zombar de Deus que criou o universo com essa lei. Achar que ser alguém muito difícil vai colher pessoas legais em volta de você é zombar de Deus. De fato, existem diversos sofrimentos que são frutos de pecados específicos ainda hoje. Veja, se você leva uma vida extremamente promíscua e se vê acometido de AIDS, você ficou doente por causa do seu pecado. É uma doença que, por várias vezes, acomete pessoas diante do pecado. Se o governo dá um decreto dizendo para você usar máscara, que você é mais seguro assim, e eu não vou discutir se de fato é ou não, e você deixa de usar e pega corona por isso, por causa de desrespeito à autoridade, por causa do seu pecado, que você ficou doente. Você pode ter doenças, pode ter sofrimentos, consequências dos seus próprios pecados. Se você briga com seus pais e deixa eles muito chateados, e depois você se vê num ambiente em casa triste, ruim, bom, é fruto do seu pecado. De fato, isso acontece. Mas olha, vamos ler Lucas 13. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, que Jesus descreve isso que acontece e como que as pessoas lidaram com isso. Então, eu vou ler Lucas 13, eu vou ler do versículo 1 ao 5, e fala assim: naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, Pilatos mandou matar alguns que, enquanto faziam sacrifícios a Deus, misturou o sangue do sacrifício, porque eles estavam ali sacrificando a Deus, fazendo o culto que eles conheciam, e ainda assim foram mortos lá. E eles estavam falando para Jesus acerca disso. Jesus responde assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então a primeira coisa é: cuidado se você acha que você está tão certo assim. Cuidado se você acha que seu pecado não tem consequência, sabe? Que com você não vai acontecer, que Deus não age mais desse jeito. Cuidado. Paulo, quando está falando de ceia, fala para os coríntios que tem alguns que, porque pecam na forma como agem na Santa Ceia, já estão doentes, e outros já dormem, já morreram. Paulo está afirmando que pecar contra a ceia de Deus lá, de fazer de forma errada, trouxe de fato doenças e morte para membros da igreja.
Isso no Novo Testamento. Cuidado se você acha que é inocente. Cuidado se você acha que julgamento está muito acima de você. Bom, e como lidar com isso? Olha como Eli é aconselhado a lidar com isso. Se você for comigo lá em 1 Samuel 3. Então, 1 Samuel 2 conta essas profecias contra Eli. 1 Samuel 3, 18, eu vou ler. Então Samuel lhe contou tudo, e Eli disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Quando Samuel conta a profecia e tudo o que vai acontecer contra Eli, a resposta de Eli é: Ele é Deus, que ele faça do seu jeito. Diante da certeza que ele tinha que esse sofrimento era consequência do seu próprio pecado, a resposta dele é: Ele é Deus, eu me submeto a Ele. Mas eu tenho uma pergunta. E aqueles que pegaram AIDS por transfusão de sangue? Não tinha nada a ver com algum pecado específico daquela pessoa, mas ela precisou de sangue. E dessa forma pegou AIDS. E aquele que está tomando todos os cuidados possíveis e ainda assim ficou doente. E quando não é sua culpa esse sofrimento que está acontecendo diante de você, e quando não foi nada que você fez, será que o sofrimento é sempre fruto disso? Sempre fruto de algum pecado específico seu? Jesus lida com esse dilema lá em João 9, quando trazem para ele um cego de nascença. E ele vê aquele homem cego de nascença. E a pergunta que fazem para Jesus é: tá, e esse cego, quem que pecou? Foi ele? Ou porque ele já nasceu assim, será que foi o pai dele que pecou e por isso ele tá assim? Será que a doença dele é por isso? Bom, olha como Jesus reage. Eu vou ler João 9, de 1 a 3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Veja, o próprio Jesus afirma que isso não é fruto de um pecado nem dele, nem do pai dele. O fato dele ser cego não é por culpa de algo que ele fez ou de algo que alguém fez. Mas isso tem a ver com um plano maior. Isso acontece para que nele manifeste as obras de Deus. Deus tinha um outro plano, algo mais acerca disso. Algo que ele não necessariamente entendia. Veja, ele nasceu cego. O mundo é duro com quem é cego. Ele não tinha como trabalhar, ele dependia das pessoas. Mas então, como que isso acontece? Deus tinha um plano maior. Vamos olhar para o caso de Jó, e eu queria me concentrar nesse estudo no caso de Jó. O que acontece? Eu não sei se você já reparou, já estudou o livro de Jó. Jó é relatado sobre Jó no comecinho, no primeiro capítulo do livro, que Jó era um homem justo, era um homem temente a Deus. Jó provavelmente viveu ali na época de Abraão, ou provavelmente um pouco antes de Abraão, então há muito tempo atrás. Jó era um homem muito rico, talvez dentre os mais ricos de toda a terra. E Jó, ainda assim, era temente a Deus. A Bíblia fala dele como talvez um dos homens mais tementes a Deus que já existiram. Jó oferecia sacrifícios a Deus e orava pelos seus filhos. E os seus filhos sempre viviam em festa, e um fazia festa e chamava as irmãs, e aquela festa, aquela alegria. E Jó sempre oferecia sacrifício porque vai que eles pecaram. Deus, tem misericórdia deles. Nisso tudo.
E aí a Bíblia fala que num dia, quando viriam os anjos se apresentar diante de Deus, veio o diabo. E o diabo aparece e Deus fala: você viu meu servo Jó? Como ele é? Você viu como ele é justo? E aí o diabo duvida e pede para poder puni-lo. O diabo fala: bom, ele é justo porque ele é rico. Mas e se ele perdesse tudo? Mas repara que tudo está nas mãos de Deus. Não só a permissão que o próprio Deus tem que dar para que o diabo faça qualquer coisa contra ele, mas foi Deus que colocou Jó no assunto. Foi Deus que foi lá e falou para o diabo acerca de Jó. Veja, todo sofrimento é por causa do pecado. Foi o pecado que trouxe a morte e o sofrimento para o mundo. A gente vê o sofrimento como punição de Deus lá no Éden, como consequência daquele pecado. Mas nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico de alguém. A Bíblia fala de Jó como um homem justo. Fala de Jó que em tudo isso ele permanece justo. Ele não está se entregando. É sobre esse sofrimento que eu queria falar mais hoje. É sobre você que tem feito tudo certo. Tem tentado e se organizado para cumprir tudo que Deus mandou você fazer. E que quando você olha para pessoas ao seu redor, você percebe que você tem sido justo em tantas coisas. Mas ainda assim, você se vê sofrendo. Você perdeu alguém. Você está longe de todo mundo. Você está doente. Como lidar com isso? E eu queria usar o texto de Jó porque Jó passa por um sofrimento que talvez poucos de nós passamos. Eu não sei quantos de nós já tiveram muito dinheiro e de repente perderam tudo muito rápido. Eu sei que isso acontece, mas eu não sei quantos tiveram isso. Eu não sei quantos perderam um filho, pois Jó tinha 10 filhos e perdeu os 10 no mesmo dia. Ele está se vendo nessa situação terrível, sem esperança. E de repente ele está doente. Uma doença terrível que ele tenta se livrar e não consegue. E diante disso, Jó reage de duas formas que eu queria examinar com você. Primeiro, no começo do texto, Jó faz duas afirmações que mostram como ele esperava reagir, como ele definiu que ia reagir. Primeiro, em Jó 1:21, quando ele perde tudo, ele vai, raspa a cabeça, rasga sua roupa, deita na terra em sinal de humilhação e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha a forma que Jó encara isso tudo. Aqui ele tinha perdido os filhos, ele tinha perdido todo o seu dinheiro. E a resposta dele é: olha, Deus me deu isso. Deus me deu meus filhos. Deus me deu meu dinheiro. Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele expõe que o mais importante para ele é o próprio Deus, mais do que tudo que Deus tinha dado. Mas aí ele fica doente. O diabo pede de novo para Deus e Deus concede que ele toque em Jó, só não o mate. E ele fica doente de uma doença mais terrível que o diabo consegue pensar. E aí a esposa de Jó, e talvez eu vejo muita gente falando que talvez que o diabo tenha deixado ela viva para que ela falasse essa frase. E ela fala: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra.
Eu acho que a gente é um pouco injusto, sabe? Ela também perdeu os 10 filhos, ela também perdeu todo o dinheiro. Ela também tá nessa situação complicada. E a resposta dela pra Jó é: Jó, chega. Tá bom já. A gente tentou, mas não deu certo. E no versículo 10 do capítulo 2, Jó responde: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? E a Bíblia fala: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Olha o que Jó faz. Jó está doente, Jó perdeu tudo. E a resposta de Jó é: Deus é Deus. Deus é todo poderoso, Deus é bom, Deus é justo, Ele faz o que quer e o plano dele é melhor, vale a pena. Se Deus me deu o bem, por que Ele não pode me dar o mal? Até aqui, a Bíblia retrata esse Jó que corajosamente fez isso. E aí então, alguns amigos vêm visitar Jó. Eles sentam e passam um tempo em silêncio. Talvez não esperassem que Jó sobrevivesse e só estavam lá para o enterro. Mas Jó sobrevive. Depois de uma semana, começa um diálogo entre eles, que é o diálogo que é a maior parte do livro de Jó. E aqui, nesse diálogo, Jó começa a trilhar um caminho complicado. Um caminho perigoso. Olha como Jó vai caminhando em direção a um lugar escuro, duro. Bom, os seus amigos acham que conhecem tudo sobre Deus, acham que entendem tudo. E o que seus amigos fazem é expor aquela lei da semeadura que a gente falou. Eles falam: Jó, você pecou em alguma coisa. Mas Deus é bom, se arrepende dessa coisa e resolve. E Jó tá: mas não pequei em nada. E o próprio Deus afirma isso sobre Jó, que não era nada fruto de um pecado específico. Jó sabe que não é por causa de algum pecado dele que isso está acontecendo. E eles continuam: mas Jó, só pode ser isso. E lembra, Jó não teve acesso a esse prólogo que conta essa história, que diz que o diabo foi lá falar com Deus e tudo mais. Não tem essa parte na cabeça de Jó. Ele só sabe que, de repente, ele perdeu tudo. E a conversa dele é baseada nisso. Eu queria dar para você um resumo bem por alto do caminho que ele vai tomando e de como vai ficando perigoso e complicado. Então, ele começa ali no capítulo 3, amaldiçoando o dia que nasceu. Fala: Deus, esse dia não devia existir. Devia ter trevas sobre ele. Nada não devia ser lembrado esse dia. Ele sofria tanto que ele não queria ter nascido. Depois, no capítulo 6, ele começa a falar: olha, Deus devia ter me matar logo. Deus devia acabar com isso. Por que Deus está demorando? Então aqui está mostrando que ele não estava amaldiçoando o dia que ele nasceu. Ele estava amaldiçoando o próprio Deus. Ele estava questionando o próprio Deus no porquê que Deus deixou ele nascer. No capítulo 7 ele começa a falar: olha, eu não vou me calar, eu vou falar porque eu estou sofrendo demais para ficar calado. E aí ele fala, no capítulo 7, 17 a 21, ele fala assim: que é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele tanta atenção, para que a cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó. E se me procuras, já terei desaparecido. Ele começa a questionar Deus, fala: Deus, por que você não me esquece? Por que você não para com isso? Ele começa a questionar se Deus é bom. Ele depois começa a questionar se Deus é justo. Veja o capítulo 9, do 19 ao 22. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem dirá? Ele dirá: quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ela me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim tudo é a mesma coisa. Por isso digo: ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Olha só, ele está dizendo que Deus é injusto.
ele continua nesse caminho. Veja como ele vai no versículo 3 do capítulo 10. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Ele está dizendo que Deus gosta de fazer o mal, que Deus se alegra, se agrada disso, tem prazer no mal. Olha o versículo 20 do capítulo 10. São poucos os meus dias. Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento. Ele questiona Deus e fala: Deus, me deixa em paz. Esse caminho vai ficando cada vez mais difícil. Mas o sofrimento leva a gente a esse caminho, não leva? Por vezes a gente vai se vendo colocando diante disso, a gente começa a questionar a bondade de Deus, a justiça de Deus. Mas esse caminho vai deixando Jó cada vez pior, cada vez em lugares mais difíceis. Veja, em momento nenhum Jó duvida da soberania de Deus. Hora nenhuma ele duvida que é Deus que está no controle dessas coisas. Jó se mantém firme nisso. Mas Jó vai nesse caminho obscuro. E eu queria que você que está sofrendo pensasse em que caminho você está seguindo. Será que você está caminhando daquele jeito de Deus é Deus, ele faz como ele quiser, e o que ele faz é bom, eu confio no plano dele? Ou será que você está caminhando num caminho de começar a questionar Deus, de começar a se perguntar que Deus é esse, e que isso está tirando a paz? Outra coisa sobre Jó. Jó decide continuar sendo justo. Ele sabe que ele é justo, ele vive justo, ele decide fazer isso. Olha o capítulo 27 de Jó, como ele fala. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como eu vivi Deus que me tirou o direito, todo-poderoso que amargurou a minha alma. Enquanto eu puder respirar e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. Aqui não é porque Jó nunca pecou. Jó era ser humano. Mas Jó tinha essa decisão clara na cabeça dele, de que ele ia viver justo independente do que acontecesse. Mesmo nesses momentos mais tenebrosos, mais escuros da sua alma, que ele questiona o próprio Deus. Mesmo nesses tempos ele sabe que Deus é todo poderoso e que ele deve justiça, que ele deve ser justo e viver essa vida santa. De novo, não é a reação que geralmente a gente tem, né? Por várias vezes, diante do sofrimento, a gente fala: quer saber? Também eu vou fazer o que eu quero. Também eu não tô nem aí mais. Quantas pessoas que eu não vi deixar a igreja em momentos de sofrimento, porque se Deus não vai fazer nada, também eu não vou viver essa vida. Como se Deus dependesse de você de alguma forma. Jó sabe que Deus é Deus, mas ainda assim ele decide viver uma vida justa. Mesmo nesse caminho duro de Jó, mesmo nesse caminho complicado, ele mostra que ele confia em Deus pela resposta. Ele confia em Deus para ter certeza de alguma coisa. Ele espera em Deus. Veja como ele fala no capítulo 19, a partir do versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só. Jó sabia. Ele não sabia o nome dele. A gente sabe, é Jesus Cristo. Jó não sabia. Jó vivia antes de Abraão, antes de Deus fazer as promessas para Abraão, mas Deus já tinha feito promessa para Eva, de que ia vir alguém. E Jó confia nesse Redentor, porque ele sabe que ele vive. Jó ainda fala assim no versículo 26 desse mesmo capítulo: depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim.
Jó está falando de ressurreição, ele fala que é no próprio corpo que ele vai ver Jesus Cristo. Ele acredita que não importa o que aconteça com o corpo dele agora, vai vir um Redentor que vai ressuscitar o corpo dele. E vai ser revestido de pele. E vai ser em carne que ele vai ver Deus em Jesus Cristo. O caminho perigoso é deixar de focar que Deus é bom e justo. E Jó só consegue se manter aqui porque ele lembra que vai ter um Redentor. Ele conhecia muito menos sobre Jesus Cristo do que nós conhecemos. Veja, ele só sabia que Deus ia mandar alguém que ia pisar na cabeça da serpente. Era toda a informação que ele tinha sobre o Redentor, mas ele confiava em Deus naquilo. A gente sabe muito mais, a gente sabe que Jesus Cristo, o próprio Deus, se encarnou. A gente sabe que ele viveu uma vida santa aqui na terra, mas diante de várias tentações. A gente sabe que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, que ele ressuscitou. A gente tem várias informações, várias falas de Jesus registradas aqui. A gente precisa focar nele. Se você começa a se permitir questionar atributos tão simples de Deus, tão claros, como a sua bondade e a sua justiça. Se você tenta exigir resposta de Deus ao seu plano, que ele não necessariamente vai te dar. Se você acha que sabe mais do que Deus e que faria melhor, esse caminho vai te trazer dificuldade. Para terminar a aula, eu queria só trazer algumas conclusões rápidas. Primeiro, o sofrimento é mesmo ruim. Eu sei que parece algo lógico, né? Óbvio para todo mundo, mas existe gente atacando isso, dizendo que não, que na verdade sofrimento não é lá essas coisas. A gente devia fingir que não acontece, sabe? Porque se a boca tem poder, não é? E aí a gente ficar falando que tá doente, a gente vai ficar mais doente. A gente tem que fingir que não tá doente. Caminhar como se o sofrimento não fosse tão ruim assim. O sofrimento é muito ruim. Veja como Jó sofre e como em suas palavras demonstram isso. Mas a Bíblia fala disso o tempo todo. Paulo fala em Romanos para a gente chorar com os que choram. É isso. O sofrimento não é ruim só para a pessoa que está sofrendo, mas para a igreja. O corpo todo sofre e chora diante do sofrimento. Mas Deus está no controle. Jó, em momento algum, duvida disso. Deus está no controle de toda essa pandemia de coronavírus. Não existe nenhum vírusinho, por menor que seja, que foge do controle de Deus. Deus está no controle de todas essas coisas. Não quer dizer que Deus tem prazer no mal. Quer dizer que Deus tem um plano. E que tudo isso está debaixo do plano dele. Que nada acontece sem estar debaixo do plano de Deus. Mas lembra, Deus não é só soberano, ele é justo e bom. A Bíblia afirma isso, Deus fala isso dele mesmo. Lembra daquele cego de nascença que Deus queria se revelar? A Bíblia não fala que era um jeito da obra de Deus se manifestar? Em Jó também é assim, não é? Olha o finalzinho do texto de Jó, quando Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Eu sei que nenhum plano seu pode ser frustrado. O que Deus mostra para Jó nessa história toda é que Deus é Deus mesmo, que Deus está no controle de tudo. Eu queria também te lembrar como Isaías descreve Jesus Cristo. Isaías fala que ele tomou sobre si as doenças, ele tomou sobre si esse sofrimento todo, para que você pudesse ter vida. Esse questionamento de se Deus é bom, sabe? Será que Deus sabe o que está acontecendo? Deus sabe. Porque o próprio Deus, Jesus Cristo, sofreu todas essas coisas. Eu lembro de uma música em que é questionado assim, será que Deus já sentiu fome ou sua barriga está sempre cheia? Será que ele sabe como a guerra é ruim? Como essas coisas trazem dificuldades? Bom, ele sabe. Jesus Cristo esteve aqui. Jesus Cristo viu soldados, Jesus Cristo sentiu fome, Jesus Cristo chorou
Jesus Cristo perdeu um amigo. Jesus Cristo foi morto injustamente. Ele sabe. E ele fez tudo isso por você que acredita nele. Ele fez tudo isso para que você pudesse ter vida. E para essa aula não ser terrível, eu queria terminar com uma boa notícia. Jó recebe restauração. O finalzinho do livro conta como ele recebeu tudo em dobro lá e teve muito mais coisa. E Jesus Cristo promete restauração para você. Jesus Cristo promete que você vai ter de volta, que você vai ter toda essa alegria que você acha que perdeu. Talvez agora. Talvez você que ficou doente vai melhorar rápido. Talvez você que perdeu tudo vai ter muito mais dinheiro em pouco tempo. Talvez agora. Talvez quando Jesus Cristo voltar. E quando Jesus Cristo voltar, o próprio Jó diz aqui que vai ter ressurreição. Seu corpo vai ser ressurreto e você vai se ver diante do Deus maravilhoso, numa terra completamente restaurada, cheia de alegria. Jesus Cristo sofreu para isso, para que você pudesse ter certeza de que vai ter restauração. Foca nessa certeza. Foca nesse espírito de que Jesus Cristo já sofreu por você e que tudo agora é passageiro. Paulo fala que as lutas agora, por piores que sejam, não chegam aos pés do que você vai viver. E assim você vai conseguir enfrentar o sofrimento sem precisar questionar esse Deus maravilhoso que cuida de você. Vamos orar? Deus, o Senhor é bom, o Senhor é justo e o Senhor é o Senhor do universo. Mas por tantas vezes a gente questiona algumas dessas coisas. A gente não entende seu plano e por muitas vezes a gente não entende nada do que está acontecendo. A gente não sabe por que tem um coronavírus no mundo. Mas a gente precisa de ajuda para confiar no Senhor, que o Senhor tem um plano, que o Senhor sabe o que está fazendo. E que o Senhor é muito melhor do que nós. O Senhor é muito mais sábio do que nós. O Senhor é digno dessa confiança. Nos ajude a nos submetermos ao Senhor nessa certeza. O Senhor dá, o Senhor toma. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa o tamanho do nosso sofrimento. Mas Deus, muito obrigado porque Jesus Cristo veio. Jesus Cristo passou por esse sofrimento, por nós, para que Ele pudesse garantir para a gente que quem crê em seu nome vai ter restauração. Seja agora, ou seja em breve, quando Jesus Cristo voltar. Mas a gente tem essa esperança firme no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.